Caio Junqueira, qual é o grau de isolamento político do Supremo nesta noite? William, eu fiquei com a impressão que hoje aquela balança do Congresso Nacional, que desde quinta-feira pendeu muito para o Palácio do Planalto, hoje voltou um pouquinho mais, não estou dizendo exatamente ao lado do Supremo, mas ela despendeu um pouco do Palácio, ela voltou um pouco mais para o centro, porque o Congresso Nacional desde quinta-feira abraçou a tese junto com o Palácio do Planalto. Mas hoje, as declarações que nós vamos analisar aqui em relação às eleições, o próprio contato do presidente da Câmara, Arthur Lira, com o Supremo Tribunal Federal, eu acho que o Congresso votou, opa, também não posso ficar muito contra o Supremo, porque o Supremo investiga mais da metade do Congresso na prática. O pessoal que tem conta lá, né? O pessoal que não gosta, o pessoal que como você falou na abertura. E o pessoal que tem conta pendurada ali no Judiciário. Thaís Arbex, a gente está dando tanto destaque a essa relação entre o Legislativo e o Supremo, porque até aqui, em todas as estripulias institucionais do presidente Jair Bolsonaro, Supremo e Legislativo acabaram encontrando, se não uma linguagem comum, pelo menos surgiam articulações institucionais e por trás, né? Nas célebres jantares em Brasília e tudo mais, pela qual se conseguia dar pelo menos a aparência, se não de uma pacificação, de uma acomodação. Por que isso não está acontecendo agora? Vamos lá, William, boa noite. De fato, desde quinta-feira tem acontecido aqui em Brasília uma série de encontros entre integrantes do Supremo Tribunal Federal e os chefes do Legislativo. E esses encontros, embora não sejam públicos, eles são bastante determinantes. E por quê? Porque é ali que o Supremo Tribunal Federal, ou integrantes do Supremo Tribunal Federal, dizem que não é só o Supremo Tribunal Federal que está sendo colocado em xeque, que um isolamento da Corte, neste momento, ela pode ter um alcance ainda maior, William. Ela pode ser determinante para que os outros poderes, daqui para frente, também possam ser questionados. Então, não se trata apenas de uma defesa do espírito de corpo, uma defesa apenas de um poder da Praça dos Três Poderes. Se trata de uma defesa de todos os poderes, da praça como um todo. É disso que a gente começou, é isso que a gente começou a ver nessa semana aqui em Brasília. Tem um bocado, tem uma visão otimista nisso aí que você está colocando. A minha dúvida é se há a necessária confiança nessas conversas políticas entre integrantes do Supremo e os principais líderes do Legislativo. Parece que ficaram, e você está sendo muito discreta, as tuas fontes te contaram uma história, as minhas me contaram o jantar que houve na casa de um dos ministros, e nesse jantar ficaram deles muito surpreendidos, porque Arthur Lira lhes perguntou, mas vocês viram o Bolsonaro dizer alguma coisa contra a democracia? Mas nesse jantar, Arthur Lira também foi cobrado. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco também foram cobrados. Parece que eles foram cobrados hoje cedo mesmo. Nós vamos no entrar... jantar também. Mas hoje cedo a cobrança resultou num Twitter que nós vamos ver daqui a pouco. Mas antes eu queria trazer, e aí logo passar a palavra para você, Raquel. Ouvimos dois parlamentares. Vamos conferir o que eles disseram, para a gente poder refletir em que medida o Legislativo apoia Bolsonaro nessa empreitada contra tribunais superiores. Vamos conferir, foi a repórter Adriana de Luca que conversou com eles. Ontem mesmo nós participamos aqui no Palácio do Planalto de um evento, foi chamado de um evento cívico para emprestar apoio tanto ao deputado Daniel Silveira como ao presidente da República, Jair Bolsonaro. E esse evento, que contou com dezenas de deputados, não teve o intuito de peitar, de enfrentar, de arrostar ou de tentar constranger ministro do STF. Ao contrário, o objetivo foi justamente dizer, não, o judiciário tem o seu papel, tem suas prerrogativas, mas os parlamentares, os congressistas federais também têm suas prerrogativas, assim como o presidente da República também tem. E cada uma dessas prerrogativas precisa ser respeitada. Quando nós temos uma sobreposição de poderes ou uma superposição de um poder sobre outro, a balbúrdia se estabelece e, muito provavelmente, nós teremos problemas democráticos no nosso país. Para mim, não é uma questão de instigar ou de provocar o STF.
Eu penso que é um posicionamento democrático. O Supremo Tribunal Federal deu uma decisão. O presidente da República tomou um outro caminho, uma outra posição. Eu penso que o caminho do centro é o caminho mais prudente. Você está falando em moderação num momento de grande tensionamento? Estou. É no momento das grandes tensões que o diálogo precisa ser levado adiante através de pessoas que têm condições de, dessa maneira, tratar as coisas. Assim é o Estado democrático de direito. Eu vou passar, Raquel, logo aos dois analistas, em que medida eles compram, entre aspas, o que eles acabaram de ouvir de dois deputados ligados ao Centrão. Mas fazer um trocadilho com você em relação à afirmação do último entrevistado, quando ele diz o caminho do centro. O caminho do centro é sempre rumo ao cofre público, no bom sentido. Emendas parlamentares do seu cofre público é o seu dinheiro, é o meu dinheiro, é o nosso dinheiro, é o dinheiro de quem paga imposto que está ali nas emendas parlamentares. O caminho do centro é sempre rumo a transformar pedaços da máquina pública em ferramentas na defesa dos seus interesses. Eu não estou falando de corrupção, nada ilícito. Seus interesses regionais, paroquiais, setoriais. Quando você, como analista de economia, ouve o Centrão falando, o que acontece dentro de você? William, a gente já discutiu isso aqui várias vezes, né? Nunca o Centrão teve um domínio tão direto e objetivo do orçamento federal. Isso começou lá atrás com as emendas impositivas, foi se ampliando e com as emendas de relator isso atingiu um ápice. Até por isso que boa parte desse Centrão, porque eles nunca são um bloco homogêneo, caminham com Jair Bolsonaro, porque foi o governo em que isso mais se colocou, né? Onde isso ficou mais concreto. Agora, hoje eu fiquei questionando as minhas fontes, porque sempre que nesse passado mais recente, que tem um embate entre o Supremo Tribunal Federal e o presidente Jair Bolsonaro, sempre tem uma movimentação do empresariado, ou pelo menos de parte dele, para tentar colocar panos quentes, e meio que em linha com o STF. Dessa vez eu não tenho visto Você assinala nada. Esse isolamento também, né? Eu não tenho visto nada. E eu fui questionar por quê, se estava havendo alguma conversa entre o empresariado e os congressistas para tentar, amainar um pouco a situação. E o que eu ouvi foi muito interessante, porque as pessoas estão dizendo, o Supremo deu um tiro no próprio pé. Ele colocou em evidência uma figura que não tem nenhuma relevância prática, não estou falando política, tá? Mas relevância para a economia real, para a vida do país, e deu para o presidente Jair Bolsonaro uma desculpa perfeita para não tratar de inflação, para não tratar de um monte de problemas concretos. E aí meio que o setor privado lavou as mãos. E o que eu tenho ouvido é assim, quanto antes essa história acabar, melhor. Está pronta para acabar? Não me parece. Vamos ver essa questão que a gente trouxe aqui. Por que nós trouxemos duas declarações de políticos? Para dar uma ideia para o público, como é que isso é, digamos, articulado entre eles. Em que medida o que vocês ouviram, Thaís e o Caio, começando pelo Caio, faz vocês comprarem pelo que esse produto foi oferecido, valor de face, o que esses deputados disseram? Eu tenho uma avaliação dos dois. Eu conheço o Lincoln melhor até do que o Sanderson. O Lincoln é uma figura muito ligada à base evangélica, né? De Minas Gerais. O Sanderson é muito ligado a PMs, né? A polícia. Logo, são dois segmentos, eles representam dois segmentos muito alinhados. O que a gente costuma chamar de corporações. Isso, e ao presidente Jair Bolsonaro também, né? São bases importantes do presidente Jair Bolsonaro. E o discurso que eles constroem, a gente consegue na vida uma justificativa para tudo, né? Para tudo. E principalmente os políticos que precisam nos convencer a votar neles. E a percepção que eu tenho da fala, extraindo ali como chama na matemática, um denominador comum, é o da estabilidade. Eles vendem a estabilidade. E é o que o Centrão fez a vida inteira e faz a vida inteira. Você vende a estabilidade
de uma maneira, você vende a estabilidade ao Supremo Tribunal Federal, você vende ao Palácio do Planalto em troca de algo. Nunca foram interessados em bagunça institucional. Exatamente. A troca de algo é manter os instrumentos de poder que tem. Exatamente. Eu acho muito interessante este ano especificamente, porque esse episódio, o Congresso Nacional e o Centrão fica no meio termo, e isso acho que justifica essa balança que hoje pendeu um pouquinho mais para o meio do caminho, mais próximo do Supremo, porque o Centrão precisa dos instrumentos que o Poder Executivo e a União e os cofres públicos federais lhes oferecem, no sentido de dar dinheiro para irrigar as bases eleitorais e assim eu conseguir me reeleger, sobrevivência política, mas também precisa agraciar o Supremo Tribunal Federal, não machucar e não atacar o Supremo Tribunal Federal, porque os levantamentos, pelo menos os que eu vejo, é de 300 parlamentares investigados no Supremo. Então ele tem que balancear isso, especialmente nesse ano eleitoral. Thaís, em que medida você compra pelo valor de face que os deputados dizem? William, eu acho que eu vou responder a sua pergunta voltando um pouco algumas casas ali no papel do Supremo Tribunal Federal em relação aos políticos. É importante a gente lembrar, e isso foi dito pelos ministros do Supremo aos presidentes do Congresso, que, ao fim e ao cabo, foi o Supremo Tribunal Federal que devolveu a política aos políticos. E do que eles estavam falando? Eles estavam falando de todo o processo de criminalização da política que esses políticos sofreram e ainda tem coisas penduradas ali, como você bem lembrou na abertura do programa, por conta da Lava Jato. E foi graças a uma atuação do Supremo Tribunal Federal que os políticos conseguiram reassumir a política. Então, Thaís, esse é o pano de fundo. Os ministros estão dizendo em conversas conosco, jornalistas, que o Arthur Lira nem teria sido candidato se não tivesse sido livrado por eles numa das turmas da Lava Jato. Exatamente. Gente, mas o Supremo que estimulou a Lava Jato em tudo. Mas depois mudou de até a ideia. Dilma cair, o Supremo referendou tudo a Lava Jato. Tinha ministro falando em cleptocracia. Então, mas de que Supremo vocês estão falando? Não, porque falando do Supremo atual. Não, então, mas o que eu me lembro... A Lava Jato só aconteceu porque o Supremo referendou e empurrou até a Dilma cair. Então, depois que a Dilma caiu e a Lava Jato começou a avançar para grupos de direita e para o próprio judiciário, e aí que eles seguraram, poxa, entrou o Temer, saiu a Dilma, e aí que a Lava Jato fluiu. O que eu me lembro era na época da cobertura da Lava Jato, era de um Supremo profundamente dividido. Aí vocês sabem falar melhor do que eu, entre os garantistas e os lavajatistas. Mas o Supremo mudou e o Supremo, há algum tempo, um passado recente, concordo com o Caio, mas o Supremo percebeu o que era Lava Jato e mudou de postura. Ontem, aqui no programa... Depois que a Dilma caiu. Eu fiz questão de citar uma decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal que livrou o Arthur Lira. E ele sabe disso. Arthur Lira sabe disso, o Centrão sabe disso, todo o quadrilhão do PP, o chamado quadrilhão do PP, sabe disso. Então, esse alerta foi colocado. E o Centrão, esses deputados que falam da moderação, não sei nem se posso usar essa palavra, eles sabem disso, eles sabem que a sobrevivência da política também está atrelada a uma mudança de postura do Supremo. Eu sou grato à descrição que o Caio fez da linha do tempo, como que o STF trafegou na linha do tempo. O questionamento da Raquel é forte nesse sentido de que Supremo estamos falando. E você levanta um ponto, Thaís, que me faz lembrar aqui um pouco de história da política do século XX. Costuma-se atribuir a um dos piores ditadores do século XX, Joseph Stalin, uma frase para a política que aparentemente ainda vale. Atribui-se a ele a seguinte frase: gratidão é doença de cachorro. Então a pergunta é a seguinte: Lira tem gratidão ao que foi feito em favor dele em relação ao Supremo? William, sinceramente, eu acho que a gente só conseguiria essa resposta se ele estivesse aqui. Mas eu acho que ele entende que o Supremo Tribunal Federal teve um papel importante, sim. E eu vou lembrar muito de qual era a atuação de Arthur Lira. Mas político não vive de gratidão, Thaís. A questão central para nós é a seguinte: em que medida as forças políticas no legislativo atuam para acentuar o isolamento que vocês três constataram, a Raquel, inclusive, junto aos segmentos de economia. O Supremo vive um momento de isolamento. É a principal instituição que interpreta a Constituição e garante todo esse edifício.
do Estado de Direito democrático brasileiro. Está isolado politicamente. Em que medida o Legislativo atua para que esse isolamento prossiga, acentue ou diminua? O Caio acha que está diminuindo. Eu acho que está diminuindo também, e aí não se trata de gratidão, William, se trata apenas de sobrevivência e se trata de apenas enxergar o retrovisor e ver como foi há pouquíssimo tempo. Arthur Lira foi um dos grandes defensores de muitas bandeiras contrárias à Lava Jato quando ele ainda era o líder do PP na Câmara. Ele carregou isso muitas vezes. Foi ele, inclusive, o articulador da aprovação daquele chamado projeto anticrime, gestado por Sérgio Moro, mas completamente modificado na Câmara. Arthur Lira foi basicamente o autor de todas essas modificações. Thaís, então, deixa eu trazer para a nossa conversa um elemento que você citou anteriormente, que me parece muito relevante. Quando você descreve o ambiente de Brasília e você descreve a maneira como, não só institucionalmente, quando o chefe de uma instituição, o presidente da República é chefe do Executivo, ou o chefe do Judiciário, ou o chefe de uma casa legislativa, se encontram e conversam. Eles têm ali uma postura institucional. Você descreve um ambiente que quem trabalhou como repórter em Brasília, como eu trabalhei muitos anos, lembra muito bem, que é a capacidade de articulação atrás da fachada das instituições. Aparentemente, o Supremo, nesse momento, perdeu essa capacidade de articulação. Confere? Perdeu. Embora de quinta para cá essa situação mudou e hoje essa situação mudou. Mas pelo que eu estou entendendo, você está falando em nível mais macro, né? Ali, sim. O Supremo, se a gente pegar na linha do tempo... Não, estou pensando nesse episódio mesmo. Não, nesse episódio perdeu completamente. E o que aconteceu, a minha avaliação, é que o Congresso enxergou no Jair Bolsonaro, na atitude do indulto, um empoderamento. E falam, poxa, já que ele está peitando, eu vou peitar e vou para frente com todos os meus incômodos em relação a um superpoder que, na leitura do Congresso Nacional, se tornou o Supremo Tribunal Federal. Então, Jair Bolsonaro, de certa maneira, empurrou as insatisfações, ajudou o Congresso Nacional a pôr para fora as insatisfações acumuladas, acho que desde a Lava Jato, com o Supremo Tribunal Federal, e virou esse pêndulo de dois poderes contra um, que hoje... talvez desde ontem, com essas articulações todas, voltou um pouco. Não sei para onde vai dar, mas hoje voltou um pouco, porque o Congresso Nacional foi alvo, e vira e mexe é alvo, de operações até de busca e apreensão dentro dos gabinetes. Isso incomoda. Eu queria só... O William estava falando da gratidão dos políticos e eu me lembrei de... Dizendo que ela não existe. Eu me lembrei de uma anedota que não é relacionada a esse episódio, mas eu acho que ilustra bem. Tinha uma grande empresa multinacional que estava sendo acuada ali no Congresso, numa CPI, depoimentos e tal. E aí um executivo tinha contratado um importante ex-ministro da Justiça, que eu não vou poder falar o nome, e ele ouviu o seguinte desse ex-ministro: olha, não se preocupa com esse senador XYZ ou deputado XYZ, não por conta dos favores que ele me deve, mas por conta dos favores que ele tem expectativa de que eu faça para ele. Ou seja, é um avanço para o futuro. Thaís, quando a gente fala do ambiente político em Brasília e considera dentro desse ambiente político a relação entre duas instituições tão importantes como o Supremo Tribunal Federal e as casas legislativas, a gente se pergunta como é que os integrantes desses dois grandes polos de poder enxergam o que acontece no outro. O Supremo nos dá a impressão de que atribui a emenda do relator, ou seja, a capacidade que o Arthur Lira tem hoje, por exemplo, de mandar em quase 40 bilhões do orçamento federal. E ao desempenho do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nas interferências diretas do Senado na nomeação de diretores das agências reguladoras. Porque a leitura do Senado é uma leitura que preocupa. Ela diz o seguinte: se eu referendo uma nomeação de um diretor, eu tenho direito de escolhê-lo, o que vira evidentemente uma moeda de troca. Em que medida poder de emendas e nomeação de agências reguladoras ajudam a gente a entender por que Bolsonaro está tão confortável com o Legislativo e o Legislativo com o Bolsonaro?
Não tem como não descartar, não olhar para esses dois elementos, William, de forma alguma. A Raquel muito bem pontuou no início da nossa conversa que nunca antes o Congresso teve tanto controle do orçamento como tem agora. Isso, de fato, dá um empoderamento, especialmente ao presidente da Câmara, muito grande. Mas o que a gente consegue também enxergar para além disso, e eu trago um pouco a conversa para esse olhar, que é o fato de que nos últimos meses a gente viu uma perda de diálogo. Essas casas não conversam mais, não conversam como antes conversavam. Não há interlocutores capazes de fazer essa articulação política. E não é uma articulação política que a gente tem que criminalizar. É uma articulação política... Importante isso que você disse. Que ela no sentido de liderança, não é isso? Exato, que ela então, é necessária. Então, deixa eu perguntar para o Caio. Caio, perderam-se as lideranças nesse sentido? Eu tava... O ponto que a Thaís está levantando é crucial. Sim, eu estava refletindo enquanto a Thaís estava falando, concordo com ela, mas será? Não tenho essa resposta de imediato, preciso refletir e apurar. Mas será que não se dá justamente em relação da estafa do próprio relacionamento, aquele relacionamento que o Supremo Tribunal Federal se cansou do Congresso, se cansou do Palácio do Planalto, esgarçou a tal ponto, o que a gente ouve, Thaís, me perdoe, é um Congresso Nacional sempre achando que o Supremo Tribunal Federal interfere e muito na política. E eu divirjo também, eu não acredito que, acho que é uma visão, vamos dizer assim, supremista, a gente achar que o Supremo devolveu a política para os políticos. É tudo que o Supremo não fez nos últimos 5 anos, então, fazendo política, na minha avaliação, com todo respeito. Claro. A gente prossegue logo depois do intervalo.